Eu tive no curso PNL, tem o quê? Tem uns 10 dias já? E o palestrante disse que, vendo o Maico falar assim, né? Mas tão simples, irmão. Mas meu cérebro trava na hora, vou falar a verdade para vocês. Aí eu lembrei do curso do PNL, porque ele explicou muito bem detalhado como é o ser humano. O ser humano ele diz que todos os cérebros são iguais. E dentro da criação, irmão, lá, seu pai e sua mãe é que foi, entendeu? Lembra do seu celular seu aí, quando você compra ele não tem nada na memória? Ele que vai enchendo sua memória. E eu vendo ele falar assim, irmão, parece ser tão simples para ele, mas para mim tem que ir. Eu não sei você, irmão, parece tão difícil. Aí eu lembrei do PNL, que o palestrante diz assim, olha, conforme foi sua criação, quando você chega na fase adulta, 1% das pessoas atinge 1 milhão, se torna uma pessoa muito rica. Porque a criação que o pai, não, então é muito não dentro da sua cabeça, está dentro do seu subconsciente, lá dentro. Então toda essa ministração, toda essa beleza que ele trouxe aqui, eu não sei para você, mas para mim eu fico olhando, meu Deus, onde é que eu estou? Onde é que eu vou me encaixar? Onde é que eu vou alcançar esse nível de informação para atingir esse potencial todo? Porque você não tem noção, criado na roça, com os pais assim, matuto, sem informação zero, pastor Juliano, difícil, hein? Mas glória a Deus, irmão, você pode, e louvado seja Deus, a informação hoje em dia está na nossa mão, celular, é muito lindo, tem ele que você pode chamá-lo no PV, né? E ele pode te ajudar, que ele está bem menino novo, né? Não paga a conta, agora está pagando conta, né? Começou a pagar a conta. Até esse dia criado com a avó, né? Criado com a mãe, não tinha muito o que sofrer, não é verdade? Agora nós que paga a conta, irmão, foi CLT quase a vida inteira. Depois que eu descobri que CLT é furado, irmão, eu caí fora, nunca mais. Nunca mais, CLT para mim é furada. Você aposentar, ganhar um salário mínimo, misericórdia, irmão, eu vou fazer o meu salário. Eu já botei no meu coração, eu vou ter o meu salário. Salário mínimo que eu vou receber do governo só para me viajar, passear, pregar o evangelho, conhecer outras igrejas, outras cidades no Brasil e no mundo. CNL é a maior furada que alguém pode pensar. Você tem que fazer a sua aposentadoria. Viver de aposentadoria de governo, irmão, isso aí eu aprendi, sem curso, sem essas informações. Desde quando eu saí da General Motors do Brasil, eu falei, não, eu quero algo para mim. E antes de eu ler aqui a palavra, eu me lembro da minha cunhada. Ela dizia, Miguel, vai trabalhar, arruma um emprego. Eu disse, não, eu já estou trabalhando, tem minha empresa. É só basta a economia, o governo dar uma melhorada, ajudar. E graças a Deus, 2018 para cá, irmão, inclusive até o esposo dela trabalhou comigo, só para vocês terem uma noção de como é bom você ser um empreendedor, né? A melhor coisa que existe na terra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu estou dizendo de mim, talvez você esteja, o seu cérebro seja parecido com o meu, né? E ele está falando uma coisa que é útil, irmãos. Se você der uma entrada na internet aí, você vai ver quantas pessoas têm prosperidade. Gente nova, menino de 18 anos, 19 anos, o camarada já atingiu 1 milhão com facilidade. Só que o cérebro dele, ele mexe com isso aqui, meu Deus do céu. Eu estava pesquisando aí sobre o eucalipto hoje, para mim, se não é ajuda dele, eu não tinha achado. Só para vocês terem uma noção. Louvado seja Deus. Amém? Que eu quero plantar eucalipto, então eu estava pesquisando. Livro de Lucas, capítulo 5, vamos lá, vamos falar das coisas do céu, das espirituais. Nós já ouvimos Deus falar conosco aqui em Nicodemos, vimos Deus usar a nossa missionária Giovana aqui também nesta noite, sobre o filho pródigo, e mais um texto aqui. Vamos pelo que a gente entende, a gente tem facilidade. Com a ajuda do Espírito Santo, nós atingimos níveis altos. Jesus chama os seus primeiros discípulos. Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22, faz a referência. Marcos também fala no capítulo 1, versículo 16 ao 20. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia.
e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos. Quantos barcos? 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de ensinar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Versículo 5. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda, não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Senhor, nesta noite eu reconheço as minhas limitações, e nesse momento nós estamos alegres porque até aqui o Senhor tem proporcionado a cada um de nós a viver o melhor do Senhor na terra. Meu Deus, ter o Senhor como o nosso Deus é a melhor coisa. O Senhor é o melhor médico, o Senhor é o patrão das nossas empresas, o Senhor é o Deus que cuida de todos os nossos negócios, o Senhor é o Senhor que abençoa, o Senhor que age, o Senhor que responde, o Senhor que tem a palavra certa para os nossos corações. Então nos orienta, fala conosco e abençoa, Senhor, esse culto, esse trabalho nesta noite. Amém? Amado, eu queria usar a palavra que a Giovana, a missionária, trouxe, dizendo no cair em si. Quando aquele moço estava lá naquele chiqueiro, né, no local onde estava criando aqueles porcos, o texto vai dizer que ele caindo em si. O que é cair em si, irmão? É você olhar para as suas condições, o que você acha que você conhece, o que você acha que você aprendeu, o que você acha que você é bom. E diante de Deus, irmão, é como nada. Então eu me lembro que aquele moço caindo em si, ele pôs a mão na consciência e disse: meu Deus, eu olhando essa lavagem de porco, não sei, já alguém nasceu na roça, eu, não sabe o que é lavagem de porco? Meu pai. Meu Deus do céu, o estômago até embrulha, só de pensar. Mas o camarada com fome, irmão, olhando aquilo, ele tinha vontade de comer, o patrão não deixava nem comer. E ele caindo em si, ele dizia: não, na casa do meu pai lá tem bonança, lá tem pão à vontade, lá tem comida à vontade. Então esse cair em si é o que eu quero entrar nessa mensagem aqui nesta noite, porque o texto vai dizer que Jesus está na praia, e aonde Jesus está, irmão, sempre acontece algo de bom. Aonde Jesus está, se Ele está na sua vida, sempre a sua vida vai estar acontecendo algo bom. Pastor, vai ter dias que vai ter acontecer coisa ruim? Pode acontecer, porque a nossa natureza é pecaminosa, e nós nem todo o tempo vamos estar agradando a Deus, e automaticamente, quando nós não agradamos a Deus, irmão, o mal vai nos alcançar, infelizmente. Mas, se Jesus chegou, se clamou, talvez você faça que nem Jonas, quando ele é lançado, o peixe engole ele, e lá no ventre do peixe ele clamou ao Senhor, e o Senhor o ouviu. Então, independente de Deus, aonde Jesus está, coisas boas acontecem, e o texto vai dizer que a multidão o apertava. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Aonde Jesus estava pregando, as pessoas foram chegando. Eu não sei se você já foi a algum show aqui. Já foi? Tem gente que chega lá no show de manhãzinha, abre só para pegar, mas as pessoas vão chegando. Aqueles vão chegando, os depois vão chegando e vão se infiltrando. E assim, na multidão que Jesus estava pregando, era diferente. Todo mundo queria estar próximo de Jesus. Lembra, irmão, quando aquela mulher tocou nas orlas de Jesus? O texto vai dizer que era impossível, ninguém conseguia. Ela não conseguia passar pelo caminho natural. Ela teve que se rastejar para tocar na orla do Senhor, porque ela dizia: se tão somente eu tocar na orla de Jesus, eu serei curado. Então na multidão ia apertando, e automaticamente Jesus ia afastando. As pessoas iam chegando até chegar na água, ali no mar da Galileia, no lago de Genezaré.
E ali um fato interessante, uma multidão ouvindo e recebendo as bênçãos do céu, e o outro chegando triste porque trabalhou a noite inteira e não tinha pegado nada. Irmão, pescador que é pescador, pelo menos uma tilápia ele pega se Jesus deixar. Nesse dia Jesus não deu ordem aos peixes, que não era dia, era para fazer jejum. Por isso nós temos que jejuar, que até os peixes jejuam, por que nós não temos que jejuar? Nesse dia, peixe não era para ver anzol, ver isca, ver comida, nada. Rede que fosse. Era um momento que Deus criou para tratar com aqueles homens que seriam, irmão, os seus primeiros discípulos. E eles pescaram a noite inteira, não pegou nada. Jesus pede, entra no barco, prega para a multidão, porque aí já estava dentro da água, não tinha como as pessoas chegar a apertar mais, não tinha, só se entrasse dentro da água. E depois daquela mensagem, imagina a mensagem de Jesus, gente. Você imagina, você está num culto, Jesus pessoalmente pregando. Não, irmão, aqui sem a presença de Jesus fisicamente é maravilhoso. Imagina ele pessoalmente. Imagina que oportunidade aquelas pessoas tiveram, que viveram no tempo de ver o próprio Deus em carne, irmão, diante dos olhos deles. Que privilégio aquelas pessoas tiveram, que viveram na época que Jesus esteve na terra. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, que eles pescam e não pegam nada, e lavam-se as redes, porque a rede, essas redes aqui, que eu entendo que elas eram uma tarrafa, lá na minha terra chama tarrafa, porque rede no Mato Grosso é uma coisa, tarrafa é outra. Rede é uma que eles armam, deixam a noite inteira lá armada, é algo bem comprido, tipo rede de time de futebol. Se vocês já viram um gol parecido com aquilo lá, e aí no outro dia eles passam lá e recolhem a rede, os peixes estão lá. Essa rede deles lá na minha terra chama tarrafa. É uma que eles jogam e ela desce, ela se abre, parece uma raia bem grande, e ali ele captura o peixe. E eles estavam ali tirando, limpando elas. E Jesus prega e dá uma ordem. Aí eu imagino, irmão, que a palavra que Jesus estava pregando, eles estavam ouvindo automaticamente, porque Jesus estava diante de uma multidão e eles estavam ali na beira da praia ouvindo. E com certeza, naquele momento que Jesus estava pregando, irmão, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, pessoas foram transformadas, e eles viram diante dos olhos deles. E aí Jesus disse para eles: vai agora é com vocês, agora é a hora da pescaria. Só que pescador que é pescador sabia que aquela hora não era hora de pescar, não era hora de ir ao mar. Mas Jesus disse: vai no lugar fundo, vai onde é que o peixe está, pode ir lá que eles estão lá. Foi liberado que agora eles têm que estar lá. Está entendendo, irmão, que o Mike estava tentando dizer, que com Jesus é bem mais simples. Irmão, você só sofre no reino se caso você não entender a mensagem do Evangelho, do que Jesus fez na cruz por você e por mim. Eu não estou falando de enfermidade, estou falando de passar necessidade, irmão. Sofrer. Até porque nós somos um corpo. Eu jamais ficaria triste se eu souber que alguém da nossa igreja está passando necessidade, sendo que eu posso. Se outrora eu não tinha, eu já ajudava. Imagina hoje que eu posso te ajudar. Nós somos uma família, irmão. Nós estamos aqui, estender a mão. Eu só te digo uma coisa: a terra, ela é redonda e ela dá volta. Pode ter certeza disso. Se aqui está frio, na Europa está quente, porque o sol está mais perto deles lá agora. Mas já o sol está aqui, lá está frio, dá volta. Agora você pode você está por baixo ou por cima, e pode outra hora eu estou embaixo, você está lá em cima. Isso é igreja, família, é um ajudando o outro, irmão. Não faz sentido um corpo sofrer, sendo que você pode sarar o corpo, você pode tomar um remédio. Eu fui a semana ali porque eu estou precisando praticar um esporte. Mas, irmão do céu, o que aconteceu na areia, meu pé machucou. Eu já tomei remédio, porque você não aceita algo no seu corpo.
doer, passar. Não, você quer todo o seu corpo bem. Na areia, machuquei lá a sola do meu pé, é horrível. Você quer cuidar. Então nós somos um corpo, nós temos que cuidar um do outro. Essa é a realidade, não faz sentido. Você tem que se comunicar, a gente tem que se falar. Porque pode ter certeza que se eu precisar de você, eu vou falar. Eu não consigo orar para Deus te revelar, não. Eu vou revelar para você mesmo. Eu, pessoalmente, vou te revelar que eu estou precisando de você. Da sua ajuda, é simples, nós podemos nos falar. E aí a Bíblia vai dizer, irmão, que eles, Pedro, né, caindo em si, ele caiu em si. Porque ele ouviu o que Jesus estava dizendo. Ele ouviu e viu que o que Jesus falou naquela ministração fez sentido na vida daquela multidão. Não é impossível, irmão, que o que a gente fala e ensina aqui, todos os pregadores, tentamos variar o máximo para você não enjoar. Para você extrair de todos nós o melhor para a sua vida. Eu extraio de todos os pregadores que aqui passam o melhor deles para a minha vida. E ele extraiu. Pedro caiu em si, diz, mas eu sou o pescador, ele está falando uma coisa, não faz sentido. Faz sentido de pescar agora. Mas eu ouvi o que ele estava dizendo e vi o que aconteceu diante dessa multidão. Por isso que ele vai dizer, diante da sua palavra eu irei. Diante da sua palavra eu vou. Caiu em si, irmão. Se você não cair em si, você está insistindo em algo e está dando errado, você tem que cair em si. Tem que mudar. Insistir, irmão. Tem um ditado lá na minha terra, que já é paulista também. Errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Está dando certo, ora, pede a Deus, Senhor, me revela, me mostra, me ajuda, faz milagre, ser comigo, me direciona. E aí, muda. Não tem problema nenhum. E eles vão. O mais lindo é que Pedro, ele deve ter tido uma resistência. O texto não vai dizer, mas ele deve ter resistido por algum instante, porque pelo que ele diz aqui, irmãos, mestre, nós trabalhamos a noite toda. Você não vai achar que um Pedrão daquele lá não diz para ele assim, mas nós aqui entendemos esse negócio de pescar. Nós sabemos, nós conseguimos ver o peixe dentro da água. A gente sabe aonde está o cardume. Não, o senhor não está falando com um menino de 17 anos. 17 anos é só de pescaria. Aqui entende. Não faz sentido, o sol está meio alto para pegar peixe. Mas aí ele caindo em si, ele diz, mas segundo a tua palavra, eu vou obedecer. Eu vou lá. E com certeza ele chamou os amigos mais próximos. Provavelmente algum deles não foram. Não foram, irmão, porque nem todo mundo é igual, pode ter certeza. Se olhar para sua mão, você tem 5 dedos e eles não são iguais. Alguém vai receber a palavra de um jeito e o outro recebe de outra maneira. Eu me lembro que eu vi uma ministração de um pastor que ele disse que foi no culto, levou 2 amigos. Chegou naquele culto, aí começou o louvor, parecia que nada estava acontecendo. Aí ele chegou, olhou para os dois e falou assim, vou convidar para ir embora, porque está muito ruim esse culto. Culto de hoje não está bom não, vou embora. Aí ele ficou com vergonha, sem jeito de convidar os amigos que não eram crentes para ir embora. E ele pensando, como é que eles estão reagindo a esse culto ruim? Horrível. Aí passou para a oferta, e o camarada bateu na oferta, disse, você pode, a oferta e no dízimo, você tem condição de dar, você não dá, você está roubando a Deus, você está enganando a Deus, você está não sei o quê. Aí ele disse, meu Deus do céu, e os camaradas eram empresários. Aí chegou a palavra, e nada, para ele o pior culto. Terminou o culto, deu a benção, saiu. Aí os amigos chegam, muito obrigado. Você ter trazido, eu precisava ouvir uma palavra daquela de oferta. Não, aquele louvor falou comigo, a palavra foi direto para mim. Entenda. Cada um recebe. E para ele o culto foi o culto mais chato do mundo. Para os outros dois, o melhor culto da vida deles, que eles nunca tinham ido, nem conheciam o evangelho direito. Então a palavra é assim. E ele caindo em si, eles vão. E aqueles amigos, alguns deles que eram pescadores, disseram, Pedro, vá que, como é que a gente vai? Não, essa hora não pega peixe, não tem como pescar com o sol nessa altura. Mas a ordem foi dada para quem? Para quem que Deus escolheu para ser a coluna lá na sua casa, hein, irmão? Quem é que Deus escolheu para salvar primeiro?
para ouvir a palavra, para ser cheio, para profetizar lá? Foi eu e você. Foi nós. Então o negócio, Deus falou comigo, então falou comigo e com você. Então é conosco, não é com quem Ele não falou. Não é com a pessoa que não tem muito prazer de estar na igreja. Eu fico imaginando, irmão. Vou te contar uma história que você já ouviu umas 500 vezes nessa igreja, vai ouvir de novo. Eu tive uma mãe, a melhor mãe do mundo, irmão. Pode ter igual, mas melhor do que a minha ninguém tem, não. Minha mãe era top. Semi-analfabeto, mas cheia de Deus. Todo dia, eu disse, todo dia ela orava comigo e com meu irmão Mateus. Mas que o meu Mateus assista essa mensagem, que eu vou dar uma lapada nele agora. O Mateus, meu irmão caçula. Todo dia, irmão, ela orava, falava de Jesus para nós. Desde quando eu me entendo por gente. E hoje, eu tenho 50 anos, ele vai fazer agora em outubro 49. Esse dia eu liguei para o Zap e falei, Mateus, não é possível. Eu só acredito porque eu estava lá. Ninguém me contou. Minha mãe, tudo que ela falou para mim, falou para você. Parece que o evangelho para você não faz sentido. Você está louco? Como não? Faz sentido, mas você não vai na igreja, filho. Parece que Jesus não significa nada para você. Tudo que a mãe investiu em mim, investiu em você ao mesmo tempo. O que ela me ensinou para você. Mas tem pessoas, irmãos, se Deus mandou, falou, é você com você. Para ele parece que o evangelho não é o mesmo que foi para mim. Não consigo te explicar. Como é que pode, irmão, ao mesmo tempo? Nós dois, um ano e pouquinho, um ano e alguns meses, 1 ano e 7 meses de diferença. Eu sou mais velho que ele. Ela cuidou de mim e dele do mesmo jeito. As mesmas orações, a mesma maneira. Tudo que ela ensinou, tudo que o evangelho representa para mim, tinha que representar para ele. Ele tinha que amar do mesmo tanto que eu amo, irmão. Mas cada um de nós somos diferentes. É por isso que Jesus diz para Pedro, vai Pedro, lança lá. Vai lá, no lugar fundo. Porque ele escolheu você. O negócio é com você. Estou dizendo. Hoje ele tem 48, vai fazer 49, eu tenho 50. E desde a minha tenra idade, irmão, desde quando eu me entendo por gente, eu sempre temia o Senhor. Cheguei em Sorocaba em 88. Aí ia nos clubes, não ia na igreja. Mas se eu visse uma briga, acontecesse qualquer confusão, Jesus me cobre com o teu sangue. Jesus me livra da morte. Se o Senhor me livrar, eu vou para a igreja, Jesus. Se o Senhor me livrar, irmão, eu estava lá, mas o meu coração sempre foi ligado no céu. O meu coração, irmão, sempre ligado no céu. Eu sabia que eu não conseguiria viver muitos anos. Foi pouco tempo. Porque do jeito que eu fui criado, o temor, o amor que eu tenho por Jesus. Você vê os louvores que nós louvamos hoje, engrandecendo o Criador, o nosso Deus grande que Ele é. Poderoso que Ele é. Mas aí quando aquela palavra foi liberada, Jesus disse para Pedro, vai Pedro. E alguns deles não foram, que se você for ler o texto, você vai ver que quando ele lança a rede, ele lança as tarrafas e começa a puxar, irmão, tirar aquela tarrafa de dentro da água, ele começa a arrastar, irmão, os peixes que estavam na tarrafa, irmão, não era piaba não, piabinha assim, não era nem pirapitanga, não era nem piau, não era nem mandim, peixes grandes, e eles encheram o barco. E aí eles gritaram para aqueles que não foram, socorro, vem nos socorrer. E o mais lindo, eles encheram os barcos até a tampa de peixe. E os peixes, irmãos, que estavam por cima não saíam, porque os peixes eram obedientes. Os mesmos peixes que obedeceram a voz de Jesus para não ser capturados naquela noite, eram mesmos peixes que agora ouviram a voz de Jesus e não saíram de dentro do barco. Olha como é bom ser obediente. Até os animais são irracionais, mas ouve e obedece a voz do Criador. Encheram o barco deles e encheram o barco daqueles que não acreditaram.
E o mais importante de tudo isso, fiz todo esse arrudeio, falar que nem o nosso pregador que não veio hoje, o pastor Tiago. Para você entender que você tem que cair em si. Se não está dando certo, cai em si. O erro, eu vou usar uma palavra com mais disso aqui. O erro não está em Deus, não. Não está em Deus. Deus não erra. Deus não falha. Quem erra e falha, quem é errante e é falho somos nós. E aí, o mais importante, alguns estudiosos dizem que aquela pescaria, o tanto de peixe que eles pegaram, eles poderiam tirar de 3 a 4 meses de férias. De 3 a 4 meses de férias. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus disse para eles: agora, vocês tiveram essa experiência que vocês nunca tiveram. Vocês não são pescadores de peixe, não. Agora vocês são pescadores de homens. A Bíblia vai dizer que eles deixaram tudo, irmão. Deixaram tudo e seguiram ao Senhor. Isso é que é o que marca na sua história. Talvez você não chegue ao nível do conhecimento do que Maico estava dizendo. Eu já mesmo, ele estava falando, eu estava rindo, dizendo, não estou fora. Não alcancei nunca. Meu cérebro já foi programado para não atingir esse nível tão difícil de formação e chegar em alguém e pedir ajuda. Meu Deus do céu. Tudo isso que implantaram lá, quando eu aprendi no PNL, lá na minha infância. Não, isso não pode. Criado não, isso não. Então quando alguém fala o não, já vem de cara. É o primeiro a aparecer. Tomara a Deus que você não seja diferente, que isso não te atrapalhe. Mas no momento certo, irmão, Jesus disse: agora vocês não serão pescadores de peixe mais, mas pescadores de homens. E eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Jesus, eu fico impressionado nessa chamada dos discípulos, que Jesus chegavam diante deles e dizia: vem, segue-me. Eu não sei se você já parou para analisar, estudar e pensar sobre isso. Ele chegou num tal de Levi, irmão, que é o Mateus. Ele era um publicano, um cobrador de imposto. Imagina pega eu aí, irmão Samuel. Cobrador de impostos, não é que nem banco hoje em dia. Era uma mesa, cadeira, e ali as pessoas pagavam impostos para ele. Jesus chegou lá, olhou para ele e disse para Mateus, ou para Levi: segue-me. Largou tudo. Esses dias eu estava estudando e analisando. Como é que pode? Como é que pode, irmão? Que Jesus só falou: vem, segue-me. Como é que pode alguém rico, do dinheiro, abandonou a sua profissão, um chamado: vem, segue-me. Ele largou tudo, seguiu a Jesus, seguiu essa voz. Eu imagino mais ou menos a mesma voz, semelhante àquela que Abraão ouviu lá. Disse: Abraão, sai do meio da tua parentela, larga tudo isso aí e vem para uma terra que eu te mostrarei. Faz sentido um trem desse? Irmão, o camarada tem que ser de fé. Eu estou dizendo que todos eles, irmãos, que tiveram essa experiência de receber o chamado, largaram tudo que eles estavam fazendo. Inclusive esses discípulos, que acabaram de fazer uma pesca maravilhosa. Algumas Bíblias vão dizer que era pesca maravilhosa. Quando Jesus disse: agora vocês não são mais pescadores desses peixes. Agora vocês vão pescar homens. Vocês vão trabalhar para o reino. A Bíblia diz que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Você tem dimensão de imaginar como é que pode um trem desse? Você consegue olhar dentro do seu cérebro e imaginar como é que alguém pode, com um chamado? Ele não disse: ó, agora vocês pescou aí, ó, viu o milagre? Contemplaram aí? Falei que ia acontecer? Agora vocês vão largar tudo e vão fazer o que eu estou mandando. Não, pois não. Por isso que esses dias atrás eu estava aborrecido. Aí eu vi um pastor dizendo: você pediu para ser pastor?
Aí eu ia aqui dentro do meu cérebro, analisei todinho. Olha que não é pequeno, hein, irmão? Que é Jaque, hein? Cacei em todos os negativos dentro da cabeça. Deixa eu ver onde. Não, eu nunca pedi, não. Nunca pedi para ser pastor, não. Nunca me ofereci, dizendo, eu sou bom, eu sei pregar, eu sei. Não, nunca fiz isso. Aí ele disse, então, agora você também não pode pedir para sair, não. Eu digo, eita, você não pediu para entrar, agora você não pode pedir para sair. Está entendendo como é que o negócio é sério? Semelhante. Estava na igreja, alguém olhou em mim e disse, rapaz, vou te levantar diácono. E algo dentro do coração, uma alegria, diga, eu tenho esse potencial? Eu posso ser um diácono? Inclusive a igreja está precisando. Você vai ficar na porta, vai recepcionar os irmãos. Não, então eu quero sim, eu aceito. E qualquer dúvida, qualquer dificuldade, você pode falar comigo que eu vou te auxiliar. Foi desse jeito. Eu nunca disse, eu quero ser um diácono. Eu quero ser um obreiro. Alguém apostou, viu em mim, foi direcionado por Deus. E foi assim, não foi eu que escolhi, não. E do mesmo jeito, Jesus disse para eles, agora, está vendo os peixes? Lindo, não é? Agora vocês são pescadores de homens. E a mesma alegria da pescaria passou a estar dentro do coração deles. E é essa alegria que tem que estar dentro dos nossos corações, irmãos. Você pode ganhar sua família. Você pode ganhar seu vizinho. Você pode ganhar lá no trabalho. Você pode. Só falar. Conta as maravilhas que vocês contam aqui, que nós relacionamos. É tão bom. Eu estava ali no açougue hoje, com Rosângela e eu falei para o rapaz que me atendeu. Aliás, ele olhou em mim, você vai em alguma igreja? Eu digo, vou na Assembleia de Deus. Ele disse, eu sou testemunhado da congregação. Eu digo, Quanto tempo que você não vai lá? 4 meses. Digo, hoje você vai. Você tem que ir hoje. Hoje é o seu dia. Que hora que você sai? Sai 2 horas da tarde. Falei, então hoje à noite eu vou estar na minha igreja. Você vai estar lá na congregação adorando a Deus. Eu falei, mesmo, estou precisando. Em qualquer lugar você pode falar. Você pode se expressar. Você pode anunciar. Você pode... A oportunidade que te derem. Irmão, nós somos... Aonde esses dias que nós paramos aqui? Deixa eu tentar lembrar. Na padaria, de manhã, você me dá oração para comprar pão. Eu cheguei cantando ali um corinho com o meu genro Leandro. Precisa tirar ele aqui para nós, com o Francinho. Porque ele gostou da primeira nota dele, é top, né? Porque é um rockzinho. Ele disse, botou um dia para mim, sabe qual que é esse aí? Eu digo, esse eu não sei não. Ele falou, você canta ele direto? Não sabe? Isso aí canta lá na frente da padaria, irmão. Acaba tem que saber que eu sou crente. É uns que sem cantar, ele disse, você é crente, não é? Eu não sou. Tem outros que vai saber porque eu faço. Por onde? Ele saber. Porque nós temos, irmãos, a receita e a solução para esse mundo. Não só para o Brasil. Nós temos a solução e a receita para o mundo todo. O que temos que fazer? Estudar a Bíblia é muito bom. Outra hora eu cheguei numa conclusão. Outra hora eu mudei ela um pouco. Claro que é justo. Primeiro, o crente não pode só orar e não ler Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. E eu quero te enfatizar, tem um jeito fácil de você aprender a ler a Bíblia. Facinho, irmão. Alguém quer saber? Eu aprendi esses dias, olha que eu já li a Bíblia 5 vezes e eu estou lendo ela agora de fórmula diferente. Quando eu vou ler um capítulo, eu leio aquele capítulo o dia inteiro. Comecei a ler, acordei de manhã, eu li, aí no almoço eu leio o mesmo capítulo, de tarde eu leio o mesmo capítulo, à noite eu leio umas 10 vezes aquele mesmo capítulo. Não tem como você esquecer. Não tem. Se você ler aquele capítulo várias vezes, o máximo de vezes. Você vai ler um capítulo por dia, mas aquele capítulo você vai ler no mínimo 10 vezes. Você vai sempre lembrar o que está escrito lá. Você vai saber, pelo menos o texto áureo daquele capítulo você vai ter em mente.
Nós temos a solução. Então, o crente não pode ser manco, ele não pode ser só de oração e sem ler Bíblia. Mas é mais importante você ser mais da oração. Ore 60% e 40% de Bíblia. Porque quando nós oramos, irmãos, nós falamos com Deus. E se possível, sempre tira uns 2, 3, 5 minutos para ouvir a voz de Deus. Se ele não falar nada, você levanta e diz: Jesus, amém. Se não falou nada, ouça a minha oração. A minha eu já disse. Amém, irmãos? O milagre só depende da obediência. Eles poderiam, naquele dia, dizer para Jesus: não, nós não vamos. Amém, irmãos? Pedro poderia dizer: não, o senhor falou bonito, tal, mas pescar, aqui quem manda. Mas se você olhar o texto, ele pede perdão. Ele diz: não, não sou nada. Não, eu não sou pescador, não sou, eu achava que eu era. Não sou nada, não sou nada. O Senhor é quem é. Porque para Deus nada é impossível, irmão. Ele tem o controle de todas as coisas. Você sabe o que é isso? Deus, o Senhor Jesus, tem controle de todas as coisas. Não há nada que Ele não possa fazer. Tudo está ao alcance do Senhor. E eu e você podemos atingir através da nossa oração, através da nossa fé, apresentar diante de Deus, e Deus pode nos ouvir e nos atender. Amém? Se coloquem de pé. Você tem a oportunidade de escolher. O mais lindo é isso. Você que escolhe obedecer ou não obedecer. A ordem que Jesus deu foi única. Jesus não disse, com Jesus não tem meio termo, irmão. Tudo é dele, tudo pertence a ele, tudo é por ele. Ele disse: agora vai. E se eles não fossem, eles não teriam vivido a maior e melhor pescaria da vida deles. Se Deus falou, ele se responsabiliza. Esteja atento a ouvir a voz de Deus. Deus pode falar, irmão, através da boca de uma criança. Deus pode falar através da sua palavra. Deus pode falar através da boca do ímpio. Deus pode falar através da boca de um animal. Ele é Deus. Ele fala, Ele faz, Ele é Senhor. Só basta você estar atento para ouvir a voz do Senhor. Amém? Meu Deus, nesta noite, que nós possamos obedecer a sua palavra, honrar o teu nome, representar bem o nome do Senhor na terra. Meu Deus, toda unção, toda graça, todo poder te pertence. Nós somos os teus servos. Eu creio, meu Deus, que o mudo ainda fala. Eu creio. Eu creio que o cego ainda enxerga. Eu creio. Eu creio que paralítico anda. Eu sei que o Senhor é poderoso para restituir na vida de um paralítico. Eu creio, meu Deus, que um morto ressuscita. E eu sei que o Senhor é poderoso para fazer do nada tudo. Então, nesta noite, que esta palavra, que desde o princípio do culto, desde os louvores, nós possamos, meu Deus, tomar posse, cair em si, reconhecer que toda a nossa sabedoria diante do Senhor não é nada. Todo o nosso conhecimento diante de um Deus tão poderoso não é nada. Eu posso ser o melhor vidraceiro dessa cidade, mas o Senhor ainda é melhor do que eu como vidraceiro. Qualquer um aqui pode ter o maior e o melhor conhecimento, o Senhor conhece mais. Diante do Senhor é como nada. Então, nesta noite, que os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, a nossa boca possa estar voltada somente a fazer e a falar a respeito das tuas maravilhas, das tuas grandezas. Meu Deus, cuida desta igreja, dos teus filhos, sustenta, dá uma semana de vitória, despede em paz. Meu Deus, que nós possamos viver coisas gloriosas, tanto financeiras, materiais, mas principalmente espirituais. Meu Deus, sustenta a vida de cada um e dá uma